E eu queria ministrar algo na vida de vocês, que eu creio que vai ser importante para o momento que nós estamos vivendo. Eu tinha uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração há algum tempo, e eu trouxe essa palavra para entregar à igreja, mas o Senhor mudou a palavra. Eu creio que o Senhor mudou a palavra decorrente com o momento que nós estamos vivendo como nação. E eu ia pregar e o assunto que é muito importante na minha vida, eu creio que é importante na sua vida, mas o Senhor ali sentado, Ele ministrou o meu coração e eu quero trazer uma palavra diferente. Inclusive, já tinha passado os versículos ali para o irmão. Esses versículos, você vai me perdoar, não vão ser esses, tá? E o Senhor ministrou meu coração para ministrar outra palavra para a igreja, concernente àquilo que nós estamos vivendo na nossa nação brasileira. E eu sei que muitos corações agora, nesse momento, seja aqui na América, ou seja lá no Brasil, estão apertados, estão apreensivos. E eu quero pedir em nome de Jesus, nós vamos ler esse texto e nós vamos pedir que a paz do Senhor seja estabelecida no nosso coração, independente o que está acontecendo na nossa nação, qual será o próximo presidente, nós devemos colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e a gente não pode permitir que a nossa atenção, que a nossa força venha a ser arrancada. Nós fomos chamados para exercer o ministério da reconciliação. E eu sei que, conversando com os nossos irmãos, conversando com as pessoas, a gente tem ouvido que tem pessoas que nem podem mais conversar com seus familiares, porque estão passando dificuldades no sentido de relacionar com elas. Porque a nação está dividida. A nação está literalmente dividida. E esse texto que o Senhor colocou no meu coração aqui, eu tenho certeza que vai nos nortear, vai nos dar uma boa perspectiva de como nós devemos nos comportar e qual é o nosso papel como homem e mulher de Deus, para que nós não venhamos a ser parte da divisão. Pelo contrário, que nós possamos ser instrumentos de Deus, de reconciliação, e que nós possamos ser aquele que aponta o caminho. Tem um mistério aqui, tem algo nessa palavra que nos ensina qual deve ser os nossos esforços. O que de fato nós devemos gastar a nossa vida. Eu queria ler com você o texto que está lá em 2 de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14. Se o irmão puder colocar, eu agradeço. Estou aqui usando uma Bíblia emprestada, tá? Se alguém é o dono dessa Bíblia, depois pode me ter um nome aqui. Mas, porque eu trouxe na minha Bíblia digital já a mensagem. Todos acharam? Amém? Não escutei. Todos acharam? Amém. Eu vou ler, depois nós vamos orar. A palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e o que a igreja, o que o Senhor fala na palavra dele? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche os teus olhos, eu queria que você, nesse momento, pudesse orar comigo e que você pedisse, de fato, que a paz do Senhor possa permear o teu coração. Pai, nós nos firmamos na autoridade da Tua palavra. Senhor, nós nos prostramos diante daquilo que o Senhor fala conosco. Senhor, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos o nosso intelecto, nós colocamos todas as nossas emoções nas Tuas mãos, e te pedimos, fala conosco nessa noite. Nosso coração, uma terra que precisa ser, Senhor, cuidada. E nós te pedimos que o Senhor possa, Senhor,
derramar da parte do Senhor nos nossos corações nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu peço que haja paz nos corações, que haja paz nos corações dos nossos familiares lá no Brasil. Senhor, nós colocamos a nossa nação, a nação brasileira, Senhor, na Tua presença nesse momento, e nós te pedimos, Pai, que a paz do Senhor Jesus possa permear mentes e corações nesse momento, e que o Senhor possa usar, Senhor, os nossos lábios para comunicar a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Quem diz amém para essa oração? Veja bem o que estava acontecendo. Estava acontecendo que Salomão, ele estava um período da vida dele, logo no início do seu reinado, poucos anos reinando, e ele agora estabelece a casa de Deus. E a presença do Senhor enche a casa, ao ponto que os sacerdotes eles não podiam ficar de pé, pois a glória do Senhor, que culto tremendo, hein? A presença de Deus era tão, a glória, a Shekinah do Senhor é tão presente naquele lugar, que os sacerdotes eles não podiam ficar em pé. Então o Senhor se move de uma forma muito poderosa naquele lugar. O Senhor vem com a presença dele e Salomão faz uma oração, faz vários sacrifícios, e esse texto relata isso. E quando você começa a ler no versículo 11, a palavra diz que o Senhor, ele vem depois de tudo isso, desse dia maravilhoso, ele vem agora ter com o seu servo Salomão, né? E a Bíblia diz o seguinte: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Que coisa tremenda, né? Ou seja, ele prosperou em tudo que ele colocou a mão. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Qual oração? Oração que Salomão fizera no templo, consagrando aquele lugar ao Senhor. E o Senhor fala mais com ele, diz assim: escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. E aí o Senhor traz um aviso. Esse aviso vale para Israel, valeu para Israel, mas esse aviso também vale para todos nós, para todas as nações, em todos os lugares, independente do povo, independente da nação, independente do país. É um aviso que nós temos que ter bem claro, que ele diz o seguinte: se o Senhor, o Senhor fala no 13, se eu cerrar os céus, para que não houver mais chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Então ele cita ali três coisas que geralmente acontecem, né? Quando vem juízo de Deus sobre um povo. Ele fala sobre peste, ele fala sobre fome, aí ele dá um aviso e dá um caminho para que esse povo entre. E aí ele começa com essa palavra que é muito pequenininha, mas é poderosa. Ele fala assim: se, uma condicional, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O que está acontecendo nas nações, não é somente no Brasil, o que nós temos visto é nas nações. Está acontecendo que os tempos mudaram. Nós já não estamos mais há 30 anos atrás, nós não estamos mais há 20 anos atrás, nós não estamos falando mais somente de economia, nós não estamos falando somente a condição que o governo vai tratar as pessoas, nós estamos falando de uma estrutura que já está estabelecida sobre a terra. E talvez nós não consigamos explicar isso claramente com palavras, mas o nosso coração internamente sabe que algo mudou. Nós passamos por uma pandemia, algo que já não acontecia há mais de 100 anos. A última pandemia foi em 2017 e morreram muitas pessoas.
Nós passamos por uma pandemia que morreram aqui 20 milhões de pessoas em todo o mundo, mas isso são dados que eles não têm certeza de apurar se de fato são dados verdadeiros. Creem-se que morreram mais pessoas do que 20 milhões, um número muito grande. E muitos ficaram debilitados com a enfermidade. Então, o que nós passamos não foi algo pequeno. E a forma das pessoas pensarem a respeito de muitos assuntos começou a ser confrontada. As igrejas lutaram para que não fechassem muitas das denominações, porque o povo, eles pararam de cultuar a Deus e ficaram em casa, e houve com certeza um esfriamento na fé, e essas pessoas já não conseguiram voltar mais, elas acostumaram a ter uma fé à distância. Isso é uma realidade que nós vivemos e nós estamos ainda lutando contra as consequências e os desdobramentos disso. Mas não somente isso, a gente vê que a cultura que nós estamos inseridos, a cultura que os nossos filhos estão inseridos, essa cultura também, os conceitos, as ideias, os pensamentos, as filosofias, elas mudaram. As pessoas estão vindo com propostas que nunca foram colocadas antes. Essa semana passada, eu estava ouvindo algo que me chamou a atenção. Eu vi uma mulher altamente capacitada, uma doutora, uma pessoa com PhD, uma pessoa que já bem experimentada, com um discurso que me preocupou. Ela dizendo, eles pegaram um pedaço de uma palestra que essa mulher deu em um determinado lugar, e eles fizeram ali um corte daquela palestra e começaram a comentar sobre a palestra. E ela estava dizendo ali, incentivando, que era necessário começar, já nas primeiras fases da vida de uma criança, mostrar e explicar para essas crianças questões sobre gênero. Por quê? Porque quando a criança tem 3, 4, 5 anos, é a fase que ela está mais aceitável esse tipo de discurso, ela está descobrindo, então a sexualidade dela pode ser trabalhada de uma forma muito mais intensa. E eu fiquei pensando, nossos filhos com 3, 4, 5 anos, expostos a uma mulher maligna desse jeito, uma pessoa que parecia que tinha muito conhecimento de causa, mas um conhecimento para o mal. Mas, pastor, será que isso não é uma questão isolada? Não, isso não é uma questão isolada. Isso está acontecendo em todos os lugares do mundo, principalmente no mundo ocidental. Isso ainda é claro que no mundo oriental não é tão forte, mas nos países ocidentais, na Europa, na América, no Canadá, e também no nosso Brasil, nós estamos lutando com isso. E esse conceito, essas ideias que falam sobre uma linguagem neutra, que falam sobre a questão dos gêneros, e tantas outras coisas mais que estão sendo introduzidas, nem tanto nos velhos, mas principalmente nos adolescentes, nos jovens, para que eles possam ter uma ideia diferente dos conceitos bíblicos. Isso assusta, isso de fato começa alguma coisa a gritar dentro do nosso coração. E a gente sente ali no ar o senso de injustiça, o certo já não é certo, o que é errado não é errado, e tudo é de uma certa forma relativizado. Isso mexe com a gente. E por isso nós vemos claramente a divisão da nossa nação nesse momento. Porque aquele que tem um pingo de discernimento, ele sabe que a direção que a nação está tomando não é algo bom. Mas, se a gente for analisar, isso não está acontecendo somente na nação brasileira, está acontecendo aqui na América. E nós tivemos a oportunidade, algumas semanas atrás, de falar aqui,
e explicar. Nós chamamos esse domingo do domingo da conscientização, justamente para explicar aos pais a necessidade de se envolver mais com as coisas de Deus, a necessidade de entender mais sobre conceitos que muitas vezes não sabem. E é algo preocupante, porque o imigrante ele chega aqui nesse país e às vezes não domina o inglês, e ele coloca os seus filhos numa escola pública. Essas crianças, elas têm a tendência a aprender o inglês muito mais rápido que os seus pais, e elas crescem. O adolescente ele já tem assim, uma dificuldade de lidar com ele, porque ele pensa que é o dono da verdade. Mas quando ele é de fato aquele que consegue resolver as questões do lar, ele é aquele que de fato consegue dominar a língua, os pais automaticamente eles começam a ser dependentes desse adolescente, e aí a autoridade que os pais têm sobre os filhos começa a cada vez mais diminuir, e às vezes esse jovem, esse adolescente, ele está recebendo conteúdos na escola que os pais não têm nem ideia. Isso começa a fazer a diferença no lar, porque os filhos creem que os pais eles não têm capacidade para entender, eles são antigos, eles pensam diferentemente, e eles começam a ter uma vida paralela, e nem os próprios pais sabem de fato o que está acontecendo com os filhos. Isso é uma realidade que está acontecendo no Brasil. Existe uma porção da população que está entendendo isso, talvez não sabe expressar, talvez não sabe trazer aquilo que está sentindo, mas sabe que alguma coisa não está bem. E mesmo que ganhe um ou ganhe outro no Brasil, nós sabemos que isso já está infiltrado no coração das pessoas. E aí o Senhor vem e traz essa palavra aqui para Salomão, e essa palavra ela se aplica a nós nos dias de hoje. Se aplica a isso que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque quando um povo começa, foi o aviso que ele traz a Salomão, se ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor, vem sim da parte do Senhor juízo. O Senhor fecha os céus, o Senhor envia os gafanhotos, Está falando sobre alimentação, sobre fome. O Senhor envia peste sobre o povo, e ele fala, meu povo. Interessante isso, Porque a gente acha que só vai acontecer com outro povo, não sobre o meu povo. Ou seja, é um procedimento, quando há um desvio dos caminhos do Senhor, quando o povo começa a se apartar dos princípios já pré-estabelecidos pelo Senhor, o Senhor tem que chamar a atenção. E geralmente é a forma que o Senhor chama a atenção do povo de Deus. Mas ele não deixa aí. Ele vem e fala assim, mas tem um caminho. O Senhor não somente chama a atenção, mas ele mostra um caminho, como nós devemos, como povo de Deus, nos proceder nessa situação. E talvez, eu não sei se você se identifica comigo, porque há um sentimento, eu estava conversando com o nosso irmão Geraldo nessa manhã, justamente por isso, há um sentimento que às vezes a gente não consegue expressar muito bem. É um senso, uma coisa, às vezes uma mistura de tristeza e de discernimento espiritual, porque nós vemos, aquele que não consegue discernir, talvez não veja. Está achando que está lidando com as questões humanas, mas nós estamos lidando com questões espirituais muito profundas. Isso de uma certa forma afringe o nosso coração. E aí tem uma palavra que eu me lembrei, que o Senhor fala sobre Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão, e chega uma época da vida dele que havia divisão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão fala com ele, nós somos parentes chegados, para que vai ter esse tipo de contenda no nosso meio? A terra não está aí na sua frente? Escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para esse lado, eu vou para esse. Abraão deu a opção para o seu sobrinho fazer a decisão. O seu sobrinho, ele deu uma olhada para o lado, ele viu as campinas, perto ali do Jordão, e ele decide ir para ali, ele vai fazendo suas tendas, vai acampando, vai cada vez mais se aproximando, até que ele chega na região que era Sodoma e Gomorra. E ali ele começa a viver ali, só que
a população daquelas cidades começaram cada vez mais a fazer o que era mal diante do Senhor. Se perverter de tudo quanto é tipo de perversão, ao ponto que quando o Senhor vai e envia os seus anjos para destruir a cidade, né, Abraão, ele fica sabendo, e ele começa a interceder a Deus, e ele fala assim, se tiver 50, o Senhor salva a cidade. Ele fala, não, se tiver 50 eu salvo. Aí ele vai diminuindo, se tiver 40 eu salvo. Chega um ponto que se tivesse 10 justos naquele lugar, o Senhor salvaria aquela cidade. Mas a gente sabe que Sodoma e Gomorra foram destruídos, o que nos faz a chegar à conclusão que não tinha 10 justos naquele lugar. E aí veio o juízo de Deus sobre aquelas cidades. Mas nesse meio tempo existia uma aflição, o coração de Ló ficava atormentado. E a gente acha esse texto lá em 2 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Eu vou ler para vocês até o 8, para que a gente possa entender o contexto. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregador da justiça, com mais de 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo, para que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma. Justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então ele via e ele ouvia sobre as suas obras injustas, e a sua alma começou a ficar aqui atormentada, afligida, porque ele via a injustiça. E isso, de fato, quando a gente vê um caso, como eu relatei aqui para vocês, né, dos nossos filhos serem induzidos. Gente, uma criança é inocente, uma criança é como uma folha a ser escrita. E essas pessoas malignas querem roubar a própria identidade dos filhos. Então é uma coisa que traz sim um tormento aos nossos corações. E essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Independente do que vai acontecer no Brasil, nós temos que orar para que o Senhor Deus não permita que haja uma guerra no Brasil, mesmo sendo um eleito ou outro eleito. Porque nós sabemos que tem metade da população do Brasil que está insatisfeita. Pais que não conversam com os filhos, parentes, né, que já não eram chegados, mas já não são mais, porque estão divididos. Então isso é preocupante, amada igreja. Por isso nós precisamos entender como que nós vamos lidar com essa situação. E aí o Senhor vem e o Senhor nos dá aqui, Ele nos dá aqui 4 posicionamentos que nós temos de ter para lidar com a situação, quando o céu está cerrado, quando a situação está difícil, quando tem fome, quando tem situações de juízo. Isso é um caminho que nós devemos seguir como povo de Deus, e esse caminho funciona para Israel, esse caminho ele tem uma aplicação aqui pessoal para cada um de nós, porque o Senhor falou para a nação, mas também falou para o próprio Salomão. Ele fala pessoalmente para ele, se você andar nos meus caminhos, você vai ver a prosperidade, você vai ver seu reino. Agora, se você também se desviar do meu caminho, se você for para adorar outros deuses, servindo outros deuses e prostrades a esses deuses, você vai ver que algo vai acontecer com a sua vida. Então nós temos agora a possibilidade não somente de nós nos posicionarmos, mas que nós também sejamos instrumento de Deus para que a gente possa ensinar mais pessoas, talvez, a se posicionar e fazer justamente isso que o Senhor ensina
na palavra dele. Então ele fala assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é nos prostrar diante da presença do Senhor e falar que nós não temos condição de pedir, de uma certa forma, exigir nada de Deus. Nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, reconhecendo que nós precisamos do favor dEle. Porque a gente às vezes vê pessoas tão prepotentes na presença do Senhor, até mesmo pastores, achando que a gente pode exigir de Deus qualquer coisa. Nós não podemos exigir de Deus absolutamente nada. Nós precisamos nos ajoelhar no pó e na cinza e pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa nação, que tenha misericórdia da nossa família, que tenha misericórdia de nós mesmos. Nós precisamos do favor de Deus operando na nossa vida. É uma postura diferente. Nós temos uma história de um homem que estava doente no Novo Testamento, ele estava leproso. A palavra do Senhor diz que ele se prostrou diante do Senhor com o rosto em terra. Humilhar isso é reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós não temos condições com a nossa própria força, que nós como igreja nós precisamos de Deus, que você individualmente você precisa de Deus, que você como pai de família você precisa de Deus na sua casa. Então quando nós nos prostramos diante do Senhor, não somente fisicamente, mas o nosso coração, a nossa atitude, é uma atitude de um homem e de uma mulher humilde na presença do Senhor, de reconhecimento a Deus. Nós precisamos pedir isso. Esse deve ser, de fato, uma forma de nós nos aproximarmos de Deus em oração, pedindo que o Senhor Deus tenha misericórdia, que o Senhor Deus, que o favor do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu não sei como é que você ora, mas eu gostaria que você fizesse uma análise de você mesmo. Quando você se aproxima de Deus, qual é a sua atitude? Como é que você se aproxima de Deus? Porque a maioria das pessoas, elas têm a tendência a olhar para um lado e ver um culpado daqui, um culpado ali, e a gente às vezes, quando não tem ninguém mais para culpar, nós culpamos Deus. E nós mesmos, nós nunca somos aqueles que assumimos a responsabilidade de nada. Você conhece gente assim, não? É ou não? Quem que é o culpado? Não sou eu. Na verdade, toda a aproximação de Deus, todo homem e mulher de Deus, ele deve aproximar de Deus com quebrantamento, com reconhecimento. É muito mais, às vezes o nosso orgulho não permite da gente falar assim: eu estou errado, me perdoa, eu que errei, foi eu que fiz, eu deveria fazer diferente. A postura nossa muitas vezes é de arrogância, é de exigência, é de não nos humilharmos na presença de Deus, é de colocar culpa em alguém. Essa é a tendência natural do ser humano. Essa postura não agrada a Deus, essa postura não move a mão do Senhor em nosso favor. Então nós precisamos primeiramente nos humilhar na presença do Senhor. Quem crê assim, irmão? Faz sentido para vocês o que eu estou falando aqui nessa noite? É diferente, né? Você já foi constrangido alguma vez? Quando você, assim, de repente, você estava um pouco nervoso, aí a pessoa te deu uma resposta tão amável, uma resposta tão assim, que você fala assim: eu fui grosso com essa pessoa, eu não deveria ter falado dessa forma. O que faz isso é quando você encontra uma pessoa que é quebrantada e ela não está preocupada no direito, ela não está preocupada naquilo, se ela vai sair, se ela vai ganhar ou não aquela discussão. Ela tem a consciência, às vezes ela deixa a situação. Já aconteceu comigo. E às vezes a gente tem que colocar assim, um calço no queixo, porque a cara cai. Quando a gente, de fato, na nossa arrogância, na forma, muitas vezes, que a gente trata as pessoas, a gente não é humilde. E esse tipo de posicionamento agrada o coração de Deus, agrada nos nossos relacionamentos pessoais, agrada, quando se trata do macro, quando nós falamos de nação. O que a igreja precisa é de se humilhar na presença do Senhor, que a igreja precisa reconhecer que precisa de Deus. Nós temos uma igreja que é altamente movida por emoções, que relativa todas as coisas e quer, de uma certa forma, manipular o Criador.
Até que ponto nós vamos chegar? Nós precisamos, de fato, de ser um pouco mais humildes na presença do Senhor. Quem muda a situação da nossa nação é Deus. Quem crê dessa forma? É Deus que muda, gente. Não adianta nós termos 80% de evangelhos no Brasil, mas 80% de gente que só tem o título, são nominais. Nós falamos isso aqui nessa manhã, né? Você tem a multidão que não conhece Deus, mas você tem uma outra multidão dentro das igrejas que serve a Deus somente com o nome. São chamados evangélicos, são crentes, mas eles não, de fato, eles não servem a Deus. Isso é perigoso, porque tem cara de crente, anda como crente, fala como crente, mas na verdade não é crente. Não teme a Deus, não tem temor de Deus, as suas decisões não são embasadas no princípio do Evangelho, é embasada no ventre. É a alma que grita, que fala. E esse tipo de gente, de fato, ele traz mais dano para o Evangelho, né, do que se ele de fato se considerasse como um ímpio, uma pessoa que não conhece Deus. Agora, a partir do momento que nós conhecemos Deus, que recebemos a palavra, né, e nos portamos como ímpios, isso é preocupante. Então nós temos que reconhecer de fato a nossa condição. Existe uma multidão de pessoas hoje no Brasil desviadas. Luciano falava há 5 anos atrás que era 40 mil. Eu creio que depois da pandemia agora já foi para 80 milhões. De tanta gente que foi, ouviu o Evangelho, mas não firmou nos caminhos do Senhor. É muita gente, isso preocupa. Então nós precisamos nos humilhar no pó e na cinza. Número 1. Número 2. O Senhor fala assim, se orar, então nós só vamos mudar a condição da nossa nação se de fato formos crentes fiéis a Deus, número 1, e povo que ora a Deus, povo que busca a Deus, povo que confia em Deus, povo que de fato reconhece, se Deus não mover, ou seja, os Estados Unidos, ou seja, o Brasil, a gente não vai conseguir chegar na onde nós queremos chegar como igreja. Então nós precisamos desenvolver pessoalmente e coletivamente, né, sermos pessoas que oram a Deus, que primeiramente entram na presença do Senhor com humildade, reconhecendo que somos carentes, necessitados do favor de Deus, mas um povo de fato que ora a Deus, um povo que busca a presença de Deus. É isso que está falando. Aquele lugar não estava ali somente para mostrar muitas coisas. O que Deus realmente queria era um povo que orasse. Por isso que não adianta a gente ter, né, cadeiras confortáveis, não adianta a gente ter um lugar espaçoso, não adianta termos, né, tudo isso é importante, nós valorizamos e damos, né, graças a Deus por isso, mas não é o suficiente. O que mais Deus quer é que um povo que busque e ore a Deus. E como é que está a nossa vida de oração, gente? Será que nós somos um povo que humilha? Será que nós somos um povo que ora? É só a gente olhar a nossa semana. Quanto tempo a gente está buscando de fato a face do Senhor? Mas eu não tenho tempo. Quem diz que tempo e oração? Nós temos 168 horas na semana. É 168 horas para um, para outro, para fulano, para o Beltrano, todos nós. Então não é questão de tempo, é questão de prioridade. É diferente. E ser humilde é isso, é começar a reconhecer que nós oramos pouco. Começar a reconhecer que nós precisamos mudar as nossas prioridades. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. A gente não pode ter Deus como somente aquele que vai fazer as nossas vontades. Israel sempre caía nos mesmos erros. Primeiro era a arca. Eles tinham a arca ali como se fosse algo muito poderoso. O próprio Deus entregou a arca. Depois eles passaram a ter o tabernáculo. E eles acampavam ao redor do tabernáculo. E tinha aquilo como um lugar santo. E era de fato um lugar santo. Mas o Senhor Deus permite que aquilo termine. Depois ele vem o templo, e eles começaram a desenvolver o mesmo procedimento com o templo, ou seja, valorizando aquilo tudo, porque era uma obra suntuosa, uma obra muito bonita.
mas Deus aqui vem chamar a atenção que Ele queria, de fato, era o coração do povo. É isso que Deus está falando conosco. De fato, o que Ele quer é o nosso coração. Nós precisamos voltar, né, a sermos um povo que ora. Se nós não, né, por mais sofisticado que nós vivemos a ser, por mais número de pessoas que essas cadeiras possam ter, verdadeiramente, a gente pode ter aqui 300, nós tivemos aqui um evento, não tinha lugar para as pessoas sentarem. E eu fico pensando, de todas aquelas pessoas que vieram aqui, naquele dia, uma segunda-feira, quanto foi o número daquelas pessoas que de fato absorveram os princípios daquilo que foi ministrado e estão andando, né, estão buscando essa graça transformadora. Isso chama atenção, isso preocupa. Então começa com nos humilharmos, começa em decidir de fato que nós precisamos nos tornar pessoas que oram a Deus, que, né, olham por favor de Deus e confiam nele, colocam no Senhor a nossa confiança, porque isso vai agradando o coração do Senhor. Ele fala mais, e me buscar a minha face. Ou seja, a oração ela não é somente algo que eu faço para que eu possa ganhar e ter os resultados que eu estou desejando. A oração é para que nós possamos conhecer a vontade de Deus e aplicar e pedir a Deus que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Nós não podemos mais tentar usar o Todo-Poderoso para que nós venhamos a tentar fazer aquilo que é importante para mim somente. Deus, Ele te ama, mas Deus, quando Ele nos chama, Ele vem para transformar o nosso caráter, para transformar a visão nossa. Por quê? Porque esse mundo verdadeiramente nos mal educou e Deus quer agora restaurar aquilo que o mundo foi deformando. Para quê? Para que nós possamos chegar a alcançar a missão, aquilo que Deus tem para nós nessa terra, mas também aquilo que Deus quer fazer conosco depois que o Senhor Deus nos levar para a sua presença. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o relacionamento com Deus parte de um princípio, né, pessoal, parte do pessoal para o coletivo, para que nós possamos nos humilhar, para que nós possamos aprender a orar na presença do Senhor e para que nós possamos buscar a face dEle. Para que isso tudo, pastor? Todas essas coisas. Aí é o ponto número 4, para que a gente possa se converter nos nossos maus caminhos. E aqui está a chave, gente. Aqui está a chave. Tem o caminho do homem, tem o caminho, né, que nós vamos lidando no decorrer da nossa vida, os nossos achismos, os nossos planos, as nossas metas, as nossas realizações, e tem o caminho de Deus. Deus, quando te criou e te formou, o Senhor já tinha algo para você. E quando nós não permitimos, né, que Ele venha fazer essa obra em nós, a tendência é nós se andar por esse caminho tortuoso. Agora, o Senhor fala assim, ó, se converter dos seus maus caminhos, então, quer dizer, se tem mau caminho, também tem bom caminho. Amém, igreja? Agora a pergunta que a gente faz é o seguinte, qual é o caminho que eu estou andando? O Senhor Jesus fala que apertado é o caminho, né, a porta, estreito é o caminho que leva à vida eterna. E são poucos os que se encontram, que conseguem entrar. Agora ele disse o seguinte, que é larga é a porta, espaçoso o caminho que leva para a perdição, e são muitos que entram por ela. Então vai ser sempre, Deus é muito claro nas suas colocações, é o caminho apertado, é o caminho largo, é o caminho da vida, é o caminho da morte, é luz ou é trevas. Não tem essa questão intermediária, eu posso estar com um pé no mundo, um pé na presença de Deus? Não. A boca que fala e clama a Deus, essa boca tem que ser usada para dar glória e honra ao Senhor. Eu não posso usar a minha boca, né, que glorifica a Deus e ao mesmo tempo ter ela cheia de palavras torpes. Porque de uma fonte não pode ter dois tipos de água, não faz sentido isso. Você vê como é que muitas vezes nós somos incoerentes com a nossa vida? A gente quer servir Deus de uma forma que é conveniente para nós, quando a coisa começa a apertar um pouco, aí a gente já não serve Deus mais. Então,
que a palavra do Senhor nos ensina e nos encoraja e nos chama, é para que possamos de fato nos converter dos maus caminhos. Então, e essa palavra é importante, uma palavra aqui que muda toda a questão, ele fala assim: então, se isso acontecer, né, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer ser bem-sucedido na vida? Quem quer ser bem-sucedido na vida aqui? Passa por esses passos aqui. Porque se o Senhor, o Deus que nós servimos, Ele não ouvir do céu, se Ele não perdoar os nossos pecados, se Ele não sarar a nossa terra, estamos igualmente perdidos, e muito perdidos. Então nós precisamos de Deus, de começar a colocar em ordem aquilo que está em desordem. E eu queria, para que a gente possa terminar, eu queria deixar 3 observações para você, para que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Primeira coisa, o que diz no 11, o Senhor, Ele é o Deus que ouve. Esse tempo que nós estamos aqui, tudo que está acontecendo na nossa nação, o Senhor está ouvindo, tá? Nada passa despercebido diante dos olhos, dos nossos lábios. Essa palavra só está na nossa mente, mas Deus está ouvindo. Deus não precisa que nós venhamos a verbalizar absolutamente nada. Por quê? Porque a nossa alma fala. Lá dentro nós estamos falando, mas Deus igualmente está ouvindo. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo, que nós servimos um Deus que age. Deus age. Deus não está somente observando as coisas que estão acontecendo no universo. Nada do que está sendo feito, nada do que está acontecendo, Deus não perdeu o controle da situação. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus? Isso nos fortalece quando nós cremos dessa forma. Deus está no controle das coisas. Coloca a sua confiança no Senhor. E outra coisa que fala aqui nesse texto que nós lemos, que é um Deus que sara. Ele fala e promete: depois que nós fizermos essas coisas, eu vou sarar a sua terra. Então, se você, como eu, que ama a nação brasileira, aqui está o segredo. Quem quer ver a nossa terra sarada? Ah, não, está muito pouco. Quem quer ver a nossa terra curada, sarada? Amém. Então aqui está o caminho para que a nossa terra seja uma terra próspera. É os homens e mulheres de Deus que buscam o Senhor. Deus faz mudar a sorte da nossa nação. Eu creio nisso. E isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos, individualmente, não esperar o que está acontecendo com o vizinho, não esperar o que vai acontecer na política, não esperar o que vai acontecer com o pastor, nem com a igreja. Eu tenho uma responsabilidade individual na presença de Deus. Foi isso que Deus falou com Salomão, o servo aqui dele. Falou assim, ele trata a questão no macro, da nação toda, mas ele também vem com uma palavra específica para o próprio Salomão. E nessa noite é a mesma coisa. Nós podemos aplicar isso aqui de uma forma coletiva, para a nação, para as pessoas da nação, mas isso também funciona para mim e para você. E mesmo que muitos não queiram, eu quero, de fato, que essa palavra seja real na minha vida. Eu quero, de fato, me dispor a fazer isso que o Senhor me ensina. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Então fica de pé, que eu vou orar pela sua vida.